Boa noite a todos, são 8 horas, meu nome é Priscila Pineski e me sinto muito alegre, muito feliz com mais esse convite do grupo da Casa Espírita, né, e Esperança e Luz. O Carlos fez contato mais uma vez e a gente fica muito feliz com a possibilidade de estudar o Espiritismo e trazer para tantos quanto possam nos ouvir, principalmente sobre Leon Denis. Leon Denis foi um grande responsável pela disseminação do espiritismo no Brasil, inclusive, e hoje o nosso tema vai ser em homenagem a ele, filósofo, e que falava intimamente sobre os problemas do ser. Mas antes da gente começar, aproveitando que estão todos chegando, né, uma boa noite a quem está conosco já, algumas mensagens já começam a aparecer, muito obrigada pela presença de vocês, a diretoria do Centro Espírita Esperança e Luz, muito obrigada, e que a gente possa ter uma noite aí de aprendizado e que seja fácil colocar em prática, porque é isso que a gente precisa, aprender e praticar. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nós vamos agradecer pela oportunidade desse hospital escola que nos acolhe, esse palco da vida que nos permite explorar as potencialidades desse nosso ser, compreendendo a magnitude da possibilidade dessas transformações cotidianas, rotineiras, diárias e milenares. Que os nossos mentores espirituais nos toquem o coração e nós possamos expandir a nossa mente a fim de compreender a mensagem desta noite. Que os benfeitores espirituais desta casa que nos acolhe, que nos assiste, possam interceder por todos aqueles que necessitam da mensagem do Cristo, que precisam das nossas energias fluídicas, a fim de se restabelecer a saúde orgânica e a saúde psíquica e mental. Amigos espirituais, que estejamos a postos no socorro, no auxílio espiritual e que possamos continuar sendo instrumentos da seara do Cristo, contribuindo para a transformação deste planeta que nos acolhe e onde habitamos. Que assim seja, graças a Deus. E é assim que a gente começa a falar sobre os problemas do ser. O tema, ele é complexo, baseado no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A primeira edição, olha, são quase 500 páginas. A primeira edição data de 1908. E Leon Denis nasce e morre na França entre os anos de 1846 e 1927. Então, ele pega aí o fim do século XIX, início do século XX, e diante de um cenário histórico que é importante a gente recordar, porque é baseado nesse contexto histórico que o livro é escrito. Não é uma psicografia, tá? É um livro filosófico com questões que preocupam a mente humana. Por isso, a questão filosófica. Ele leva à reflexão do porquê a humanidade, naquele período de 1908, né, quando ele é publicado aqui no Brasil, mas ele é publicado na França primeiro. Então, ele está diante de um cenário onde as ciências elas estão materialistas e negativistas. A gente tem a psicologia do comportamento ali intercedendo, né? Ele fala sobre a questão dos filósofos materialistas, que faz o esvaziamento desse ser, porque a gente vem nessa época em que ele redige o livro, essa humanidade vem da Idade Média e entra na modernidade, trazendo aí essa questão de refutar tudo que a Idade Média tentou
imputar a força, né? Que é essa questão da religião, desse Deus, dessa situação que a gente percorre aí até a Espanha leva isso por mais tempo, né? Essa força imputada pela igreja, e isso faz com que o homem, né, na modernidade, tente refutar tudo isso. Então, a França está num período muito difícil, as pessoas estão desacreditadas, e no filme de Kardec, a gente vê muito isso, né? Quando ele escreve o Livro dos Espíritos, quando ele começa a catalogar todas as psicografias, quantas são as pessoas que estão ali se entregando, sucumbindo ao suicídio, porque é desesperador. Boa noite, Vivi, seja bem-vinda. É desesperador a questão desse vazio existencial. E nós estamos num período, já agora no século XXI, em que a gente observa essa necessidade do homem de buscar a si. E é aí que o livro está baseado, nessa necessidade da gente entender a complexidade humana e comprovadamente existir com a consciência de que não somos só matéria. Não somos só um corpo com órgãos que funcionam por um período de 80 anos, digamos assim, e que vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tá? A gente precisa entender que esse cérebro que nos faz falar, que nos faz compreender os sons, que nos faz perceber através dos sentidos, não é só um cérebro, né? Existe algo muito superior, muito além disso. Mas nada disso do que eu estou falando é novidade para nós espíritas, porque nós somos de uma filosofia reencarnacionista, nós acreditamos na vida após a morte, e por isso nós sabemos que o corpo, ele não é só o corpo, ele está ali imbuído desta alma, que é o espírito encarnado. Mas, por que a gente traz essa questão hoje? Porque, embora nós espíritas tenhamos esse conhecimento, nós ainda encontramos dificuldade de vivenciar a experiência terrena, colocando em prática esses ensinamentos que nós temos na teoria. Muitos de nós ainda temos dificuldades de nos desvencilharmos das questões que coabitam o nosso ser. Porque, embora sejamos espíritos milenares, né, que não deixamos de existir com a morte do corpo físico, pelo contrário, já habitamos diversos corpos físicos ao longo da nossa existência espiritual, a gente tem que entender também que nós estamos diretamente ligados com as questões que a gente vivencia no período encarnatório. Então, as experiências que nós temos no trânsito enquanto encarnado, isso também é. Então, se nós somos seres espirituais milenares, nós também temos as relações que estão ligadas ou diretamente ligadas à matéria, que é as relações familiares, as relações sociais, né? As relações profissionais. Então, a gente precisa entender que esse homem, ele tem essas duas questões para equalizar, para equacionar, para equilibrar numa balança. Então, se a gente olhar só pelo âmbito espiritual, a gente não vai conseguir decodificar mensagens que tenham a ver com problemas do agora, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E se a gente também só olhar por esse homem matéria, por esse homem que nasce, cresce, reproduz e morre, segundo a biologia, a gente não vai conseguir equacionar questões que têm a ver com as outras existências. Então, esse é o problema do ser. E a espiritualidade, ela traz uma mensagem, aliás, duas mensagens muito importantes. A doutrina dos espíritos nos revela a existência do mundo espiritual, e eu estou citando o livro, tá? E uma descoberta humana,
Então, é essa a balança, a questão da existência desse mundo espiritual e essa descoberta do ser, essa descoberta humana. De uma parte, um ensino universal extraterrestre, idêntico a si mesmo nas suas partes essenciais, e no seu sentido geral. Na outra, uma confirmação pessoal e humana, é pessoal, é individual, como indivíduos que somos, que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão, pautada, então, no nosso livre-arbítrio. Nós temos condições de refletir, nós temos condições de escolher, e nós precisamos estar vigilantes a cada uma dessas alternativas que nós temos, a cada uma dessas condições que nos é permitido ter, porque isso é uma dádiva. E é aí que a gente precisa ter consciência de que todo ato, toda ação tem uma reação. Então, se a gente pensar só pelo lado espiritual, a gente vai sempre imputar as dores das escolhas mal feitas, das vidas pretéritas, dos equívocos. Mas e na existência de agora? Quais foram as escolhas que nós fizemos? Quais foram as alternativas que tivemos e que, na nossa reflexão, nós falhamos? Nós tivemos uma alternativa equivocada nessa escolha. Essa é a questão do problema do ser, que Leon Denis retrata aqui nessas mais de 500 páginas. Ele se pauta em muitas coisas. Ele se pauta na questão de que realmente existe uma capacidade de transformação. Esse ser, a cada existência, é um novo ser. Mas ele continua sendo o mesmo ser que passou a existir, que saiu daquela centelha divina. Mas, Priscila, se ele é o mesmo ser, como é que ele se transforma a cada vez, a cada existência? E a gente se transforma, inclusive, a cada dia. A criança que fomos, nós somos adultos e nós vamos ser velhos diferentes dessa criança. Quanto a gente arregimentou ao longo desse período? O quanto a gente aprendeu? Ou então, o quanto a gente tem carregado dessa criança em nós? Então, boa noite, Luciana, essa questão desse ser milenar, ele precisa ser equacionado com esse ser de agora. Esse ser de agora está em transformação constante, incessante. Como é que a gente consegue aproveitar essa capacidade de transformação? Essa é uma questão importante que a gente precisa entender. A gente não faz ideia do quanto a gente tem potencialidades, habilidades e ferramentas para tal. Talvez porque estejamos apegados a essa questão espiritual. E quando eu falo dessa questão espiritual, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, estamos vivenciando uma situação de dificuldade financeira. Nós, com certeza, vamos nos ligar ou nos apegar a detalhes de que em outrora, em outras vidas, eu sucumbi, ou eu levei alguém à falência, ou eu abusei do dinheiro. Certo? Podemos estar passando por uma situação de saúde. Eu tive um inimigo espiritual e ele agora... quer dizer, eu tive um inimigo em outra existência e agora no plano espiritual ele me perturba e a minha consciência prejudicada pelo remorso está fazendo está refletindo no campo físico. Tudo isso é fato. A gente sabe que tudo isso acontece. Mas em relação à questão da dificuldade financeira, como que a gente se relaciona com a matéria dinheiro? Como que a gente veio e com qual disposição a gente está para aprender com o erro passado? Porque, haja visto, lembramos aqui, fazendo um parêntese, a divina capacidade do esquecimento, né? Nós temos o véu do esquecimento de uma forma muito caridosa para conosco. Verdade ou mentira? Então, se a gente
imagina, ou acredita, ou crê, né, que houve algo no passado, mas o véu do esquecimento não nos traz a lucidez dos fatos, a gente tem que agradecer a Deus. Mas como a gente não consegue saber exatamente o que fizemos em outra existência, a não ser revelações que a espiritualidade nos permite ter, mas não é esse o caso, nós estamos falando da grande maioria, como que nós estamos nos relacionando agora com o dinheiro? Somos seres consumistas? Somos indivíduos que vê no dinheiro a solução de todas as nossas necessidades? Será que nós conseguimos transmutar a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa alegria sem o monetário? Será que a gente consegue gozar dos momentos de felicidade, de alegria, de comunhão, de fraternidade, que não demandam da moeda? Então, isso é uma questão que a gente precisa compreender. É olhar o agora e olhar o pretérito. E tentar refazer essa história, nos dando nova chance, que é a capacidade de transformação. Nós falamos sobre essa questão do dinheiro. Agora vamos falar sobre a questão da saúde em específico. Se há no perispírito uma mancha, uma marca que determina situações de vida por questões pretéritas, ótimo, já temos essa questão anotada, nós já temos essa questão para refletir. Então, vamos lá. Como que nós estamos agindo agora? Como que eu tenho me alimentado? Será que eu me alimento com a consciência de que o alimento é meu combustível? Ou eu ainda como um fato social? Está na hora de comer, eu preciso comer porque é a hora do almoço, eu preciso me alimentar porque é a hora do jantar, eu vou comer alguma coisa porque eu vou me encontrar com determinada pessoa. Vamos fazer um almoço de família para poder estarmos todos juntos. E estamos sempre à mesa. Percebam que o alimento, ele se tornou um fato social, um evento social. Nós estamos alimentando esse organismo físico que nos é instrumento divino da maneira como ele precisa. E é aí que a gente considera, nós bebemos água para nos hidratar ou nós bebemos água só para matar a nossa sede? Lembrando que cada um tem uma capacidade, uma necessidade, uma realidade. E é aí que a gente tem que respeitar as individualidades. Há pessoas que se dão muito bem com dietas, pode até ser recomendadas por nutricionistas, e há outros que se enveredam nessa questão, acreditando estar fazendo bem a si próprio, quando, na verdade, não estudou quais as necessidades reais daquele corpo físico, sua questão de metabolismo. Então, tudo isso é uma consciência que nós precisamos ter. Algo que nós fizemos nos repercute agora, sim, mas algo que estamos fazendo agora também é determinante. As questões de saúde, as questões financeiras, as questões afetivas, como estamos nos relacionando com os outros? Como estamos nos relacionando com os nossos pais? Como estamos nos relacionando com os nossos filhos? Como estamos nos relacionando com os afetos? E aí a gente tem as relações afetivas, amorosas, nós temos os amigos sociais, nós temos os colegas de trabalho. Quem é essa pessoa que está se relacionando? Ela já pode ter cometido equívocos em outras existências? Sim, mas e agora? Essa é a capacidade de transformação que o livro nos traz, que Leon Denis nos faz refletir, e com certeza está baseada num dos problemas do ser. Aqui nós estamos fazendo uma livre interpretação do texto. Nós não estamos considerando um estudo aprofundado dessa obra, que eu recomendo a vocês. É um livro denso, um livro difícil de ser lido, mas fundamental e necessário. Leon Denis foi muito criterioso com cada um dos seus argumentos. Haja visto que ele é um percursor ele segue Kardec, né?
E ele leva o movimento espírita com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Então, ele está muito engajado naquilo que ele está falando. Depois ele traz essa questão dos acontecimentos atuais e dessa multiplicidade de existências. Quando nós procuramos uma terapia, quando nós procuramos um profissional da área da psicologia, se nós tivermos a felicidade de encontrar algum profissional que considere a multiplicidade da existência, é fundamental. Ele vai tratar o agora e vai tratar as questões de outrora. Né? Ele não vai ignorar que ali está diante dele um paciente que é milenar e que vai levar esse aprendizado para as existências futuras. E eu não estou falando aqui com aquele discurso que nós temos pressa de nos transformar. Não, cada um vai se transformar no momento adequado. Quando a gente estuda a Gênese, teve uma passagem que me marcou muito e eu gosto de sempre considerá-la. Kardec nos traz, né, num dos capítulos, né, da Gênese, que a árvore, ela não está completa na semente. A semente é semente. E é quando ela germina, e depois, quando ela começa a amadurecer, é que ela vai se transformar em caule, em flores, em folhas. Aliás, em caule, em folhas, em flores e frutos. Nós estamos tendo essa paciência com a nossa vida? Com a nossa existência? Será que nós estamos sendo caridosos para conosco? Essa é a grande pergunta. A gente quer tudo para ontem. Engraçado, esse ano que passou, em 2020, eu completei 40 anos. E é uma questão que eu não duvido que todo mundo passe. Acho difícil alguém não passar por isso. Você está no auge da sua existência. E alguém sempre vai considerar que é a metade da sua vida. E aí você faz todo um processo que leva 40 anos ascendente. E aí você olha no pico dessa montanha e ao invés de contemplar esse cenário, a gente consegue olhar para baixo e ver que agora são 40 anos em declínio. Isso é muito louco na cabeça do ser humano. Enquanto a gente está chegando num patamar de maturidade, ao invés da gente aproveitar essa circunstância e acreditar que você vai ter agora paciência, calma, maturidade para conseguir colocar em prática aquilo que você construiu e elaborou ao longo desses 40 anos, não, você simplesmente olha para baixo e fala, agora é descer, é ladeira abaixo. Isso é um dos problemas do ser. E aí, quando a gente fala desse problema do ser, dessa dificuldade de interpretar a nossa vida, a gente entra numa outra questão bem interessante, que muitas das vezes a gente não consegue compreender. Por que a gente faz isso? A gente olha a ascensão, quando chega no cume, a gente não contempla essa paisagem, ou se contempla muito rápido, dura um ano, porque no 41 você vai começar a olhar para baixo e vai fazer uma contagem regressiva. Por que a gente tem essa dificuldade de interpretar essas mensagens a nosso favor? Por que a gente não consegue ver a vida nos trazendo diversas formas de recados, de alertas, de avisos, e a gente não se dá conta, e a gente não aproveita? E muitas das vezes isso nos causa aquele remorso, aquele arrependimento. Porque estamos vivenciando apenas essa existência sob a égide dos sentidos. Dos sentidos físicos. O tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato. Quanto mais embrutecidos estivermos dentro desse corpo material limitado, porque ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, ele não vai agir sozinho. É aí que está a razão e é aí que está o espírito, a inteligência, o princípio vital.
Se a gente continuar nos percebendo apenas a partir dos nossos sentidos físicos, audição, visão, paladar, olfato e o tato, a nossa capacidade de interpretação será absolutamente reduzida. E é aí que essa capacidade de transformação do ser fica resumida, reduzida, fica limitada. Se a gente traduzir isso em aspectos espíritas, a gente observa a capacidade dos médiuns de transcender a essa capacidade física limitada da matéria e ouvir e ver além dos olhos e dos ouvidos, certo? Mas nós não podemos ignorar que todos nós somos médiuns. Não importa o grau de ostensividade ou não. Aliás, tem muita gente até que não gosta de utilizar esse termo de um médium ostensivo. Ele é médium. A diferença está na capacidade de amplificar esse corpo perispiritual e perceber ao seu redor com mais facilidade, porque você está com a atmosfera fluídica, atuando muito mais do que apenas a pele, o ouvido, os olhos, a língua, enfim. Como que a gente faz isso? Nós vamos ter que desenvolver a mediunidade? Nós vamos ter que fazer os cursos de educação mediúnica e começar a... Não. A gente já faz isso todas as noites. No desdobramento do sono, o ser consegue se desvencilhar dos grilhões desse corpo físico. E está nesse livro aqui. Aí eu estou citando uma parte do livro, é um dos capítulos que ele fala sobre a emancipação da alma. A alma e os diferentes estados do sono. Disse, citando Leon Denis, o sono é irmão da morte. Então, todas as noites a gente morre um pouquinho. E todas as manhãs a gente ressuscita, né? Todas as manhãs, porque a gente está habitando o mesmo corpo que morreu, então a gente ressuscita, né? Falando cientificamente. Essa ação desse desprendimento e dessa emancipação da alma nos dá capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, muito maior, muito mais exacerbada, sem limites nenhum. E é aí o que sucede, vou citar uma passagem do livro, sucede o mesmo com a ação terapêutica provocada pela sugestão. Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Quando você está num consultório terapêutico, seja uma análise pela psicanálise, seja com terapias com psicólogos, seja terapias sistêmicas, um reiki, nós não vamos entrar no mérito da questão do que tipo de terapia. Mas o fato é que você consegue, a meditação, vamos considerar inclusive a meditação, você consegue, com o ato de respirar corretamente, expandir e relaxar o corpo físico. Expandir a consciência e relaxar o corpo físico. Freud, na psicanálise, explica que ele traz, né, a grande sacada de Freud é a cura pela fala. E quem frequenta a casa espírita sabe que uma das primeiras atividades que se tem numa casa espírita é a recepção daqueles que chegam e o encaminhamento desse indivíduo, que muitas das vezes está em sofrimento, ou em dúvida, ou com dor, para os atendimentos fraternos. E o que nós fazemos nas salas de atendimento fraterno que não seja permitir que esse irmão fale? E quantos de nós já não dissemos que enquanto ele fala, até quem está fazendo a palestra, ele se escuta? Essa é
a capacidade que nós, enquanto encarnados, temos de ampliar as nossas consciências. Aumentar a percepção dos nossos sentidos físicos. E criar em nós o que a psicologia chama de insight, que é aquilo, nunca pensei nisso. Nossa, mas isso é verdade. O sono, durante esse período de emancipação da alma, nós temos essas mesmas coisas. E se quando recordamos, e quando acordamos, né, quando nós voltamos para o corpo físico, entre aspas, né, o voltar para o corpo físico, quando a gente desperta na manhã seguinte nesse corpo físico e esquecemos de tudo, é porque o que aconteceu conosco? A gente está preso ao limite que o nosso corpo nos dá, como ferramenta a qual ele foi criado, pelo qual ele existe, como instrumento. É a sua função. Não é uma questão de jaula, não é uma questão de prisão, não é uma masmorra, não é um castigo. É só a função educadora do corpo físico como instrumento. Então, imagina vocês que se esse corpo não fosse tão limitado assim, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações, porque a nossa capacidade de compreender esse universo que está ao nosso redor era muito maior, porque nós não estamos diante desse limite, nós ultrapassamos esse limite, nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir com muito mais facilidade. Olá, Iris, boa noite. Então, quando a gente esquece, porque quando a gente acorda, Sheila, tudo bem? Quando a gente acorda, a gente esquece, mas eu esqueci. Não esquece, está na consciência. Ou vai para o inconsciente. Mas o inconsciente é uma memória. A gente é que faz ela ficar escondida, submersa, ou por medo, ou por vergonha, ou por culpa. Então, a terapia vai fazer com que nós acessemos essa memória, liberando todas essas tensões e recordando aquilo que precisamos aprender. Gente, nós estamos falando de um estudo de 1908. Quantos de nós acreditamos que não há necessidade de terapia? Quantos de nós acreditam que só numa psicografia, numa comunicação, a gente vai conseguir desvendar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades? Se a gente for considerar o que o livro nos traz, a doutrina espírita nos traz duas coisas. A revelação do mundo espiritual. Já existimos e já cometemos equívocos pela necessidade de experimentar a oportunidade de lapidar este espírito. E 2, a descoberta humana. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Citando Platão, levando sobre essa questão filosófica, nós somos aquele homem da caverna que está ali vendo pela sombra o mundo externo, mas de acordo com o que aparece lá fora, sem que a gente possa traduzir, porque nós vamos levar para o campo da imaginação. Ele está no fundo de uma caverna e vê o mundo através da sombra. Ou nós vamos ser aquele homem corajoso que já não suporta mais ver aquilo, porque acredita que se alguma coisa projetou aquela sombra que nos entretém, deve ter algo muito mais grandioso por trás disso. E é aí
que ele tem coragem de sair da caverna, desbravar o mundo com o sol e a natureza lá fora, mas que quando ele retorna para a caverna, a verdade é tão difícil que matam ele. Por que que nós matamos as possibilidades de crescer? Por que que nós matamos em nós as possibilidades de lapidar este espírito que já sofre há tantas existências? E olha só, nós não sofremos. Olha a nossa dificuldade de ver e interpretar com o corpo físico, porque é uma dor. A dor emocional, ela muitas das vezes é uma dor física. Nós não somos seres errantes. Nós somos seres divinos, em evolução. Somos como uma criança que acabou de sair do seio materno e que vai desbravar o mundo. Nós, quando dermos o primeiro passo, antes disso, a gente engatinhou. A gente experimentou a existência com mãos e pés no chão. Na verdade, os joelhos. Depois a gente se sente confiante para se erguer. E só então, quando nos sentimos um pouco mais firmes, mais maduros, e isso nós estamos falando da coluna vertebral desse bebê. Ele só vai dar o primeiro passo quando ele perceber que ele sustenta o próprio tronco. E é sustentando o tronco que ele enxerga o mundo com os próprios olhos. Porque até então ele está com a cabeça erguida, ele está com a cabeça baixa. Ele só olha o que está na capacidade de visão dele, na altura dele. Ele só vai explorar este mundo quando tiver ereto. E se a gente levar para o campo moral, para o campo emocional, para o campo psíquico, nós estamos engatinhando ou nós estamos já com essa coluna fortalecida, imbuída de uma responsabilidade que compete a nós mesmos? Porque o primeiro passo é nosso, não é do pai e da mãe da gente. O primeiro passo vai ser uma experiência individual. E olha, o bebê não pede a mão. Ele vai sozinho. Ele acredita que ele é capaz. É aí que quando ele tibum no chão, porque ele está o quê? Experimentando aquela condição, aquele evento, né? Aquela manobra, aquele movimento, é que a mãe, ou o pai, ou a avó, vai lá e fala, meu filho, deixa eu te ajudar. Então, olha a importância do momento do sono. E olha a importância de pedir ajuda terapêutica quando nós não conseguirmos fazer sozinhos. Porque o bebê estende a sua mão. E ele consegue dar passos mais firmes com aquela ajuda temporária. Porque na hora que ele se vê capaz de fazer sozinho, ele não usa muleta. E ele desbrava o mundo. O problema é que aos 7 anos a gente se toma pelo ego, a gente se toma pelo superego, a gente se toma por questões que estão o quê? De exemplo à nossa frente. E aí tudo muda de figura. E o Espiritismo nos fala isso. Crianças até os 7 anos deveriam obrigatoriamente participar das aulas de evangelização, porque é aí que a gente forma a moral. Porque a partir dos 8 anos, 8, 9, 10 anos, essa criança já vai ter outra visão de mundo. E com certeza não é só a dela. Aliás, a dela está esquecida. Ela agora vai começar a enxergar pelos olhos daqueles que a rodeiam. Olha a importância de pais e de mães na hora de educar um filho. Nós não percebemos e nós não queremos ver quais são as potencialidades dessa criança. A gente, no sentido egoístico da palavra ou da função de pai e de mãe, quer que aquele ser pequeno que nós parimos, que nós gestamos,
que nós tanto quisemos, seja exatamente um exemplo que nós queremos que ele seja. Há vários problemas no ser. Vários. E o mais importante de todos eles ainda continua sendo a dificuldade que nós temos de transcender os limites do corpo físico e conseguir compreender a magnitude da vida. Se dermos a essa criança ferramentas para que ela possa experimentar, como nós na vida, quais são as habilidades que ela tem? Quais são os desvios de caráter que ela tem? Quais são as más tendências que ela apresenta? E nós não permitimos que essa criança tenha essa liberdade. E quando somos adultos, essa dificuldade de interpretar as capacidades de transformação que temos não fica restringida apenas aos limites do corpo físico. Fica também nesse inconsciente que a gente não acessa, de novo, por medo, por vergonha, por crenças, por dogmas. Então, que busquemos o equilíbrio entre a multiplicidade da existência, esse ser milenar, universal, que está em transformação, e esse ser, imbuído de acontecimentos atuais, com seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, com a sua capacidade de raciocinar. Como será que nós agiríamos se os nossos pais não tivessem nos dito como nós deveríamos agir? Se nós olharmos para o nosso comportamento, nós ainda estamos na Idade Média. A gente pode não falar a palavra pecado, mas toda vez que a gente usa a palavra erro, porque eu errei, é uma consciência religiosa, não evangelizadora. E o Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica, científica e evangelizadora. E nós estamos sempre na questão da religião. Religião é aquilo que nos liga a Deus. Mas o evangelizar é muito mais amplo. O evangelizar é um bálsamo. É como Jesus, que compreende o outro, que reflete sobre essa questão de... Ele tem chances. Ele vai ver que ele pode melhorar. É sempre de forma positiva e não negativa. E não com essa questão de pessimista. A gente precisa compreender que existem ciências que estão trazendo outras filosofias de vida. E elas estão ganhando espaço. E elas nem falam de religião. Elas não falam de Deus, elas não falam de Jesus. Por que será que elas estão ganhando espaço? Que mensagem elas estão passando para essas pessoas que elas estão conseguindo arregimentar? Por que a religião está ficando para trás? Por que existem tantos discursos de ódio, de divergências políticas, de combates de gêneros? O mundo está em choque. Nós estamos diante de um cenário nunca antes visto. Todo mundo quer ser o dono da verdade e ninguém sabe que verdade é. Todo mundo quer dizer e ter voz, mas ninguém é capaz de ouvir. Essa é a questão evangelizadora, do respeito ao próximo, da sua autoeducação. O que é essa autoeducação? É o que Jesus pregou.
o tempo inteiro. Eu estou aprendendo, tenho paciência e consideração para com esse irmão, logo ele vai conseguir despertar para as verdades da vida. O amor de Jesus não era uma condição, como é o nosso. Quando a gente fala de ódio, quando a gente fala de raiva, mas ninguém sente ódio, né? Porque é feio sentir ódio, né? Nossa, minha consciência, meu Deus, meu pai e minha mãe disse que não é bonito, não. Nossa, não posso ter ódio de ninguém. Mas a gente sente ódio. A gente tem um ódio fervoroso. Então a gente usa a palavra raiva, né? Mas se o cara cruza com você no trânsito, te dá uma fechada, você vai me dizer que você só ficou com raiva? Você vai ruminar aquilo o dia inteiro. Aquilo vai ficar na sua garganta. Isso é ódio. Isso é ódio. Quando você leva um fora, quando você é demitido, quando os seus planos estão por um triz e você se contraria, você fica com ódio. E o ódio é salutar. A gente nega o ódio porque é feio, é religioso. Isso é dogmático. O Espiritismo não nos ensina isso. Quando a gente reconhece que a gente sente ódio, porque nós somos seres que estão, né, num mundo de provas e expiações, a gente consegue entender que o ódio ele tem a sua função. A função transformadora do ódio. Quando eu tenho esse ódio, reconheço esse ódio, fica mais fácil de eu me livrar desse ódio. Porque quando eu consigo olhar no outro que ele me causou aquilo, porque eu fui atingida, afetada nos meus brios, quando eu fui atingida ou afetada nos meus propósitos, contrariada, eu vou entender que o amor que eu tinha por aquele indivíduo, ou por aquele serviço, ou por qualquer que seja a situação que eu tanto queria, não era de amor, era de apego. Então, eu quero amar para ser amada. Eu quero que o outro me ame da maneira como eu gostaria de ser amada. Eu vou amar para que me enxerguem. Eu quero ser vista, eu quero ser percebida. Nós somos seres sociais, então nós temos essa condição. E é aí quando o outro não tem a reciprocidade que a gente espera. Olha a mãe com a criança, lembra? A gente não está amando essa criança. A gente detém esse ser, que na verdade não é nosso. É um empréstimo divino, que nos serve como escola da vida. Então, gente, leiam Leon Denis. Estudem a proposta filosófica do Espiritismo. Nós estamos abrindo espaço para muitas teorias, muitas ciências, que são excelentes, nós não estamos fazendo crítica nenhuma, mas nós estamos perdendo espaço para ciências e teorias e terapêuticas que falam a mesma língua que o Espiritismo fala. Leon Denis está nos dizendo que o sono, quando a gente se desprende, e que a gente tem essa amplificação dos sentidos e das condições de compreensão, e ele fala que sucede, está na página 101, tá? Sucede o mesmo com a ação terapêutica provocada pela sugestão. Vamos nos cuidar. Vamos lapidar este ser que sofre o agora, tanto quanto sofre os efeitos de outrora. Nós somos seres materiais e espirituais. E se a gente conseguir entender tudo isso, vai ficar mais leve viver, vai ficar mais fácil essa transformação e menos equívocos nós vamos causar. Vai ser mais rápido dar o segundo passo do que cair logo no primeiro. Então, que a gente tenha essa possibilidade de nos compreender, de autoconhecimento, e quando a gente estuda Herculano Pires, que é, inclusive, aqui no Brasil, um dos maiores tradutores de Kardec, e ele se considera filósofo, ele estuda com afinco, com dedicação. Leiam o Vampirismo, um livro de Herculano Pires. Ele fala das diversas formas de obsessão,
Tem também uma obra de Marlene Modesto, fala dos tipos de obsessão, obsessão e suas máscaras. Tudo isso vai estar com a questão da psique humana como coluna vertebral dos processos obsessivos. Herculano Pires é categórico. Nós somos responsáveis por tudo que atraímos, inclusive por vampirizar o ser alheio. Tanto encarnado quanto desencarnado. Nós, encarnados. Nós vampirizamos o planeta. Nós vampirizamos a humanidade quando estamos no poder, dependendo de quem estiver. Então, a gente não é só vampirizado, a gente também vampiriza. E o vampirizar, ele traduz isso como sendo a ação de um verme. O que é esse verme? É um parasita. É igual um carrapato que fica ali sugando o sangue do cachorro. O cachorro não consegue fazer nada. Ele não tem mão para ir lá e tirar, nem consciência para isso, né? Nem inteligência para isso. Então, ele se coça o tempo inteiro. Ele tenta afugentar aquela peste, aquela praga. E ele só vai embora quando o cachorro já estiver anêmico. Já não tem mais o que me fornecer. E o verme, ele é muito, muito inteligente. Diferente da Covid. A Covid tem o mesmo processo. Ele se habita num corpo que o alimente. E aí o que ele faz? Ele quer se multiplicar nesse corpo saudável, né? Onde tem ali moléculas que possam fazê-lo se multiplicar. Só que ele acaba matando aquele ser. E é aí que o vírus morre. O parasita, ele não tem que fazer isso, ele não pode fazer isso, porque se a vítima dele morre, ele sucumbe também. Então, é uma simbiose. Quem é vampirizado se locupleta, porque se acha real, eu estou servindo para alguém, então, logo, olha a minha importância. Mas ele não está entendendo a visão daquele parasita. E, por outro lado, quem é o parasita se locupleta porque eu não consigo existir sozinho. Então, eu estou aqui, ó, só sugando esse sangue. Então, é vampirismo, sanguessuga, verme, parasita e relações abusivas. Estudem Kardec. Entendam o processo filosófico. Compreendam as entrelinhas do espiritismo. Busquem o autoconhecimento, porque essa é a chave da nossa transformação moral. Que Jesus esteja conosco e possa sempre nos trazer, através das palavras, através dos livros, através de estudos de pessoas que se dedicam intensivamente para que as mensagens possam chegar, para que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque só isso, só quando nós acendermos a luz da nossa consciência, da nossa compreensão do que somos e do que estamos fazendo aqui, é que vamos nos ter salvo e modificar o planeta onde estamos inseridos. Que Jesus esteja conosco. Agradeço imensamente a todos do Centro Espírita Esperança e Luz, aos que estão conosco online pela internet. Tem gente de Resende, tem gente de diversas outras cidades. Muito, muito obrigada. Que todos vocês tenham os seus lares higienizados por esses mentores e trabalhadores da espiritualidade maior, para que possamos, no desligamento do sono, ter plena consciência da nossa condição enquanto seres encarnados. E que ao recordarmos através da manhã seguinte, né, a partir da manhã seguinte, que sejamos conscienciosos das ações reais e verdadeiras que temos que fazer por nós e por todos aqueles que estão conosco. Desejamos aos que estão lutando contra a Covid, que tenham força, resignação. Tudo passa. E a verdade da vida está nas mãos de Deus. Que a gente tenha a capacidade de elevar o nosso pensamento a Jesus, aos médicos e aos remédios da farmácia infinita, intercedendo por aqueles que estão necessitados nesse momento. Neste calor, que essas pessoas que estão na rua, que eles tenham onde se resguardar, onde se hidratar, onde se alimentar. Se não tivermos condição de fazer por eles, que possamos vibrar para que alguém receba essa mensagem e consiga interceder por todos nós e por todos eles que estão ali
necessitados de auxílio e cuidado, aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, psíquicas, que estão necessitando de energia para a sua saúde mental, que eles recebam o bálsamo, o alívio necessário da fé, da esperança, da resignação. Carregamos nos ombros apenas os fatos que somos capazes de carregar, cientes de que as escolhas são nossas e podemos modificar todos os resultados que temos alcançado com mudanças na consciência e na compreensão de que o mundo e a vida é muito maior do que temos condições de enxergar. Obrigado, mestre querido, obrigada a todos, tenhamos uma boa noite, que assim seja. Graças a Deus.